Pai de todos os geeks, faça com que esse Vingadores Doomsday não seja uma bomba. Pai de todos os nerds, faça com que esse filme do Doutor Destino não estrague toda a história da Marvel no arco da Guerra Infinita, das Joias do Infinito. Saiu o trailer do Thor, pessoal. Mais um teaser. Trailer não, né? Saiu mais um teaser de Vingadores Doomsday. Agora sobre o Thor. Roda a vinheta pra gente romper as tormentas desse universo da Marvel. Hi Brasil, Jimmy aqui, o seu Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd, o seu Nerd Leprechaun, o Duende Brazuca, hoje com a minha skin de Miranha Madruga, para comentar o teaser que saiu de Vingadores Doomsday de Thor, o Deus do Trovão, retornará. Bem-vindos à ilha de Hi Brasil, essa ilha fantástica, essa ilha mística, onde a gente comenta sobre a cultura pop, a cultura nerd, animes, desenhos animados, quadrinhos, filmes e séries. Sem mais enrolação, vamos para o teaser do Thor, teaser oficial, pessoal, que saiu agora. Tá? Eu vou puxar aqui da Marvel Brasil. Antes de começar, pessoal, não esquece de ativar o sininho, de dar um like, de compartilhar com seu amigo. É muito importante para ajudar a gente que está começando essa trajetória, essa jornada do herói no YouTube, hein? Dá essa força pra gente. Curte aí o canal, dá aquele like super poderoso pra gente, pro YouTube entender que esse canal tem relevância na cultura pop, na cultura nerd. E para me ajudar, né? Para eu monetizar esse canalzinho, ganhar um dinheirinho aqui, ó. Toda vez que eu balanço essa... Toda vez que eu tento fazer uma brincadeira com a... Não dá certo. A minha moeda de pirata. Vamos lá, pessoal. Olha, eu separei aqui anotei, fiz uma colinha aqui, anotei meus comentários sobre esse teaser, tá? Tentar subir o microfone um pouquinho pra gente conversar sobre esse teaserzinho. Vou colocar aquele pra rolar rapidinho, só pra gente relembrar algumas coisas, tá? Começa aqui com uma floresta. Ele começa fazendo uma oração, gente. Meu amor, essa é a última oração para chamar. Coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. O Thor tá orando para Odin, pro pai de todos, tá? Aqui numa floresta, eu não cheguei a identificar se isso é em Nova Asgard, né, aqui na Terra, se é em algum outro planeta, não dá para identificar, mas é um deus nórdico numa floresta fazendo uma oração. Tá com rompe tormentas. Deixa eu romper tormentas aqui. Tá um tom bem dramático aqui, pessoal. Tem
tem um retorno ao tom dramático do Thor, que pra mim é o melhor, é a esfera assim de personagem que é melhor pro Thor, do meu ponto de vista, né? Ele é um personagem que oscila muito, né, de tom. Se você parar para observar durante os filmes dele e dos Vingadores, ele tem uma oscilação de tom muito grande, né? Que eu particularmente não gosto, né? Aqui me parece que é um retorno a um tom mais dramático pro Thor, né? Thor retornará em Vingadores Doutor Destino. É um teaser bem curto, tá? Só de 1 minuto e pouquinho só. Tem uma contagem regressiva aqui. O que eu achei desse teaser, pessoal? Primeira coisa que eu anotei aqui pra comentar, é que a gente tem um retorno ao corte de cabelo dele ali, que ele tá em Vingadores Guerra Infinita, né? Você tem um retorno dele, nem o visual dele de Ultimato, que ele tá gordinho e tal, né? E com cabelo grande. Você não tem o visual do Thor, Amor e Trovão, que ele também tá com cabelo grande já, né? Meio viking. Você vê que eles têm uma certa dúvida de que visual você mantém no Thor, né? Se é esse visual mais cabeludo, de tranças, uma coisa mais viking, ou se eles mantêm esse cabelo curto, né? Eles sempre têm essa dúvida, eles ficam indo de um visual pro outro, né? Mas se percebe aqui que quer se dar uma ignorada nesse Amor e Trovão, nesse filme péssimo que teve, né? Flopado, na verdade. Exceto pela criança, né? Exceto pela criança que perde o pai, que é filha do Gore lá, do vilão que era, pra quem não lembra, que era o Christian Bale. E a gente tem esse retorno dele pro um Thor mais dramático, aqui o tom. Ele fala que ele pede pra Odin forças, né? Pra essa última luta. Ele tá orando aqui pro pai de todos. Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada faltará com Deus. Me parece, pessoal, que vai ser um pouco esses teasers que tem saído, junto com agora esse, né? Tirando dos X-Men, que a gente não sabe o que vai ser a história dos X-Men, se vai ser uma pequena participação, se eles vão ter um arco, uma participação grande igual o Hugh Jackman teve em Deadpool Wolverine. Qual que vai ser a real participação dos X-Men no Vingadores Doomsday, né? Mas me parece que vai ser sobre paternidade, né? Você teve o Capitão América no teaser dele, o retorno do Steve Rogers, ninando uma criança, ninando o filho dele, provavelmente com a Peggy Carter. Você tem aqui ele falando que não quer que a filha dele vá pra guerra, que seja uma guerreira, que ela conheça a quietude, uma coisa que ele não conheceu, né? Que é, ele sempre participou de guerras, então ele tá pedindo aqui que Odin dê a força do pai de todos pra ele, pra que ele faça uma última batalha, né? Eu estou nessa nova fase de uma maneira muito mais agregadora, muito mais madura, dizer que... Que é, sua fascista? Sai daí, fascista! Proto-neoliberalzinho! Eu fico me perguntando, pessoal, se a Marvel, se os diretores, o Anthony Russo, Joe e o Anthony Russo, vão conseguir dar um peso pro Senhor Destino maior que o peso que foi dado pro Thanos. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Eles têm esse desafio de você fazer com que o Doutor Destino, sem uma construção prévia, só com esse filme, porque a construção estava sendo do Kang, né, até o momento. Se ele vai ter o peso de ser uma ameaça pior que o Thanos, porque a gente não pode esquecer que o Rompe Tormentas, esta arma aqui, foi forjada em lugar nenhum lá, para ser uma arma
para lutar contra o Thanos, porque o Thor falava que era um suicídio enfrentar o Thanos sem uma arma, tendo todas as joias do infinito, né? Então eu não sei se a Marvel vai conseguir dar esse peso, mesmo sendo o Robert Downey Jr., tá? O apelo marqueteiro, óbvio que vai ter, esse filme deve dar uma bilheteria, né? Porque todo mundo vai querer ver o Robert Downey Jr. como Doutor Destino, o retorno de todos eles. Mas eu não sei, tá? Pelo menos pra mim, eu não vejo nenhum peso ainda do Doutor Destino. Ele não aparece, né? Não teve nenhum teaser sobre o Doomsday específico ainda. A gente não sabe qual que é a história dele. Deve ter várias teorias aí que já devem estar saindo. O porquê dele ter a cara do Tony Stark. Se vai ser o Tony Stark ou se vai ser o Victor, né? Então, como que você vai construir um Doutor Destino? Que foi um cara que viajou com um Quarteto Fantástico e ganhou seus poderes por radiação. Como que ele vai ser maior? Eu sei que tem um Doutor Destino, pessoal, uma versão dele, quase um Imperador Destino, que é retratado como superior ao Thanos, que até humilha ele em Guerras Secretas, né? Que pode ser uma das fases aí que vem vai ser, né? Uma das fases que vem dos Vingadores, né? Ele demonstra um poder cósmico, divino, ele até humilha o Thanos, ele arranca o esqueleto do Thanos assim, né? Até nos quadrinhos eu acho isso meio ruim, gente. Sinceramente, eu não acho que o Doutor Destino deveria ser mais forte que o Thanos, tá? Apesar dele ter um visual muito legal, o Doutor Destino, eu gosto desse visual, é inclusive um das action figures, dos bonequinhos que eu quero colocar aqui no cenário do Doutor Destino, né? Porque ele tem um pouco de verde e tal, acho que vai ficar legal no cenário. Mas eu não acho que ele tem esse peso, nem nos quadrinhos fica muito legal você fazer ele ter esse peso e humilhar dessa maneira o Thanos, né? Eu acho que é só uma apelação pra você mostrar, olha, como a ameaça é maior que a outra, é você fazer uma humilhação, né? Mas, pra mim, eu ainda não tô vendo esse peso do Senhor Destino, tá? É uma bagunça mesmo. Eles resolvem manter, por isso que eu acho que vai ser sobre paternidade. Na cena pós-créditos ali do Quarteto Fantástico, a gente tem o Destino chegando e vendo o Frank Richards, né? O filho da Sue Storm e do Senhor Fantástico, né? Esqueci o nome dele agora. Do Senhor Fantástico, vou colocar o Senhor Fantástico mesmo. E ele aparece ali e se ajoelha ali, fica olhando pro Frank Richards, né? Você tem o filme o teaser do Capitão América, que também tem é paternidade, é ele ninando, e agora você tem o Thor aqui numa cena. Não sei se ele tá colocando ela pra dormir, a filha dele aqui, a filha adotiva, tá num lugar bem obscuro aqui. O cinema ele é simbólico, né, gente? Então tá num lugar, não dá pra saber. Eu acho que pode ser a Nova Asgard, né? Pelo que tem uma arquitetura meio. Se você para pra pensar aqui no estilo da arquitetura da casa, ela tá meio que com uma parede na diagonal, assim. Eu lembro que tinha algumas casas da Nova Asgard que tinha essa arquitetura parecida assim, né? Só que tá um ambiente escuro, eu não sei se ele tá colocando ela pra dormir ou se ela tá doente, né? Você vê aqui um pouquinho pra frente, ela tá com... Vou acelerar um pouco aqui. Ela tá com um ursinho aqui, então talvez ela esteja doente, ele tá cuidando dela. Ele tá com uma regata aqui, me parece uma cama... Um dormitório, um local meio comum, né? Então... Pode ser que seja Nova Asgard, não tenho certeza, né? Eu não gosto dessa forçar uma paternidade dele no Thor, Amor e Trovão, né? Ele não teve nenhuma filha com a Jamie Foxx, aí ele forçou aqui. Eu acho que, se eu não me engano, essa atriz é a filha dele mesmo, né? Mas é uma paternidade bem forçada do Thor aqui. E eu não sei se ela... Me parece
pela toda a construção artística da cena, que é um lugar, talvez eles estejam refugiados, fugindo, ele tá tentando protegê-la de alguma coisa, né? Não dá pra saber exatamente, né? Ou se é só colocando ela pra dormir mesmo, simbolizando um cuidado paterno, né? É normal que ele talvez esteja aqui implorando o poder de Odin, porque antes de você, pelo menos é o que a experiência da paternidade geralmente fala, antes de você ser pai, você vai para alguns desafios de um jeito e depois que você é pai, seu medo aumenta um pouco, né? Porque você tem uma pessoa para cuidar. Acho que é natural que o trailer mostre ele mais fazendo preces pelo pai dele, pelo Odin, porque agora ele tem uma filha para voltar. Ele quer voltar para ela, né? Então me parece que vai ser paternidade o tema desse Vingador Doomsday. Será que o Tony Stark perdeu aquela filha dele também? Sabe a filha do Tony Stark no Ultimato? Eu esqueci o nome dela. Sorrindo de nome. Que ela é uma criança super fofa, né? Aquela filha dele. Com a mulher dele, que é a Pepper Potts, né? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Esse Tony é uma variante. Esse Doutor Destino é uma variante de Tony Stark mesmo. Que aconteceu algo com a filha dele que fez ele se revoltar assim. E ele tá caçando. A história dele também vai ser sobre paternidade desse Doomsday. Que mais que eu anotei pra falar, gente? Essa floresta já falei. Será que o Thor, porque de todos os principais ali, o Thor ainda não tinha tido um certo final, né? Ele teve vários mini arcos durante toda a saga do infinito, ele tem uma saga desde o primeiro filme é para aprender a ser rei, aprender a às vezes não desejar guerra, né? A como reinar. Depois ele tem um arco de fracasso, de perda do irmão, de fracassar várias vezes, de perder toda a família, não conseguir destruir o Thanos. Depois ele tem o arco de se reencontrar. E agora ele tem esse arco de paternidade, só que ele não morre, né? Justamente por ser um deus nórdico, né? O mais poderoso ali dos heróis da Marvel, talvez a Marvel não saiba como dar um fim pra ele. Será que vai ser o momento esse apelo dele é pra ele se sacrificar pra salvar todo o multiverso? Qual que vai ser a ligação dele com o Loki que tá na série, que tá segurando todas as realidades ali, permitindo que todas existam? Tudo bem que a Marvel já cagou isso com o conceito inserido no Deadpool e Wolverine, de que tem um âncora, que se ele morre, tudo, sabe? É uma cagada que a Marvel tá fazendo, né? Por isso que eu acho difícil que isso seja bom, né, gente? O retorno desses personagens, ele está meio que estragando todo o arco da saga do infinito, né, do cinema. Mas o Thor é um personagem que não tinha tido fim ainda, né? Então eu tô curioso para ver como que eles vão amarrar todas essas coisas. É isso, gente, que eu tinha para comentar com vocês sobre esse teaser que saiu. Eu vi que saiu também agora oficialmente o teaser dos X-Men. Antes era só um suposto teaser, né? Agora já é oficial que os X-Men estarão no Doomsday. Então eu acho que vai ser, pessoal, só vai ser um suco de porrada de teaser de nostalgia. Nostalgia, vai ser um monte de nostalgia junto. E a história pode ser que seja meio igual o roteiro de Deadpool e Wolverine. Um monte de participação, com um roteiro sem muito pé nem cabeça. Só pra isso, só pra tentar pegar uma bilheteria, uma grana pra reerguer um pouco a Marvel, né? E parece que vai ser só isso, né? Eu gosto, pessoal, pelo menos do retorno do Thor a um tom um pouco mais dramático. Eu lembro que tinha uma cena pra mim que ficou
marcante no Thor Ragnarok, dele tentando quebrar um vidro com uma bola. Ele tava ali num quarto com o Hulk, né, no planeta Arena lá, e ele tenta jogar uma bola e a bola volta e bate na cara dele, assim, uma cena muito Chapolin. Pra mim foi aí o ápice ali da descaracterização do Thor, transformar ele num personagem totalmente, quase uma paródia de herói, né, bem Chapolin, porque é isso que o Chapolin é. O Chapolin é uma paródia de herói. Se aproveitam de minha nobreza. E ele tava virando isso, né? Eu preferia sempre os tons do Thor nos filmes dos Vingadores do que nos filmes dele mesmo, né? E eu acho que aqui eles realmente voltaram a acertar, apesar de eu não gostar dessa forçação de barra da paternidade dele, né? Não vejo... E não ter gostado também do Amor e Trovão, que aquele filme é uma bela de uma bomba, uma porcaria, né? Mas o que vocês acharam do teaser, gente, desse tom, desse volta do Thor para um drama? O que vocês estão achando de todos os teasers? O que vocês esperam de Vingadores Doomsday? Comenta aí o que vocês acharam. Não esquece de dar o like, de dar uma curtida nesse canal, de ativar as notificações, se inscrever no canal para mais análises e comentários da cultura geek, da cultura pop. Jimmy Nada Neutro, o seu Miranha Madruga, com a rompendo as tormentas do YouTube. Fui!